Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição, pode haver sangue. Hoje vamos falar do triângulo maldito da morte, da violência e da narrativa do horror. Se gostarem desta conversa, partilhem com amigos e subscrevam o Pergunta Simples, porque neste programa em particular há tudo menos perguntas simples e há respostas que não sobreviverão. Pessoas que não ficaram para contar a história. Crime, disse ela. Crimes, reportou ela. Crimes mediáticos, chocantes, surpreendentes, brutais, violentos, planeados ou que simplesmente aconteceram. Toda esta edição é sobre a natureza humana na sua forma mais negra, mais dramática, mais sanguinária. Os crimes, como qualquer acontecimento radical da vida humana, dão grandes histórias na imprensa. No fundo, cumprem desde logo todos os critérios editoriais que fazem de uma notícia uma notícia. Em particular, os crimes que nos aconteceram à porta de casa, em Portugal ou envolvendo portugueses. Mas a notícia do crime tem dois condimentos insuperáveis na narrativa jornalística: a emoção e a interrogação permanente. Quem matou? Quem morreu? Por que matou? Onde? Quando e para quê? Além das perguntas formais, sobra a raiva e a compaixão e tantas vezes o mistério. Nunca sabemos ou saberemos tudo. Rita Marrafa de Carvalho, jornalista da RTP, fez uma série de reportagens e agora edita um livro que revisita os crimes que mais impacto tiveram nos últimos anos em Portugal. Momento para a minha interrogação primária. Por que nos fascina a todos o crime? Nos crimes são coisas distintas. Se forem crimes de colorinho branco, acho que vivemos um bocadinho no misto da admiração com a Uau, revolta. Ele conseguiu enganar não sei quantas pessoas. Eu acho que socialmente vivemos com um bocadinho de que audaz que ele foi, não é? Fugiu aos impostos. Mas depois com a revolta, não és mais do que eu. Ou tu roubaste-me por um lado e por outro lado, epá... Exato. Foste mais inteligente do que eu, não é? Quer dizer, é aqui esta... Mas acho que são coisas muito no subconsciente, sabes? Ninguém assume, tipo... Ninguém assume isso, exato. Eu gostava era de estar lá. Eu se fosse... Mas isso é uma cultura muito portuguesa, não estou a falar do ato de roubar, o ato da cunha, o ato... A pequena corrupção que é... Mete meio uma cunha para ver se consegues... Desenrasca-me qualquer coisa. É o desenrasque. E eu acho que nós aprendemos culturalmente a viver também assim, por idiosincrasias sociais e históricas. O que nos tornou muito capazes de adaptação, muito resilientes, daí os nossos processos de imigração resultarem muito bem, nós adaptarmos muito facilmente às diferenças e às alterações, isso tornou-nos muito resistentes. Mas eu acho que no caso dos crimes de colorinho branco ou os crimes de corrupção ou os de furtos ou os roubos, este género de criminalidade, vivemos nesta dicotomia. No que diz respeito aos crimes de sangue, eu acho que se vive uma experiência diferente, que é a grande questão universal, que é o limite da humanidade perde-se quando se tira a humanidade a outra pessoa. E eu acho que Está na Bíblia, não matarás. É, porque depois vivemos nesta não só na pressão moral de que não se deve matar ninguém. Não é suposto matar ninguém. E com a culpa, que não é bem uma culpa cristã, é uma culpa... É uma culpa humana, é uma culpa empática. E acho que as pessoas precisam de motivos, de razões para. E quando alguém tira a vida a outra pessoa, é como se fosse completamente descaracterizada daquilo que a torna humana, aquilo que a torna um homem, uma mulher. Mas tu nos teus livros mostras, são 8 casos, já agora para quem ainda não leu o livro, e eu aconselho, porque o livro é de facto sobre a natureza humana. Eu acho que este era o meu objetivo. Aquilo é a natureza humana. Quer dizer, nós temos lá casos de grande fragilidade, casos de coisas que, como se costuma dizer, estava mesmo a ver que podia acontecer, até casos de pura maldade, Sim, de grandes desvios de caráter. Portanto, lá está, de alguém que obtém prazer até no ato de matar, quer dizer, que é outra... Que é patológico, né? Portanto, é uma patologia. Não é um azar, não é uma coisa que aconteceu fruto das circunstâncias, é verdadeiramente um sentido de maldade, de vontade de matar o outro. Tu já te interrogaste se...
seria eu capaz de matar alguém? Estou a fazer esta pergunta e digo-te porquê. Porque um dia tive uma conversa com uma amiga psicóloga, pessoa mais tranquila do mundo, mais zen do mundo, e que um dia me disse: se alguém fizer mal aos meus filhos, eu se calhar tenho esse instinto dentro de mim. E eu, Não tenho a menor dúvida, qualquer um de nós mataria pelos filhos. Pelos filhos e provavelmente pelos pais. Em situações limite, que é quando nós somos testados, o descontrole do desespero, o descontrole da impotência leva-nos a um instinto grande de sobrevivência e de proteção. Não tenho a menor dúvida, qualquer pai ou mãe mataria. Este podcast é um podcast sobre comunicação. Porque tem tanto interesse as matérias de crime para os jornalistas? E já não estou só a falar dos jornais tabloides, que sempre mostraram o lado mais negro dos crimes, as televisões tabloides, mas no geral, talvez a rádio não, mas no geral há um interesse grande por contar um crime. Um crime de sangue, então, ainda por maioria de razão. Estes casos, aquilo que eu tentava fazer, e já lá vou à questão, ou aquilo que eu tentei fazer é o que normalmente não se faz nos órgãos de comunicação social, que é a tentativa de humanização destas pessoas. Eu tenho de perceber porque é que fizeram o que fizeram. Portanto, tu foste fazer um misto entre arqueologia e uma autópsia. E era para onde eu queria chegar. Este é um trabalho arqueológico e que vai muito ao encontro daquilo que são os grandes propósitos do jornalista, que é a história, o percurso e o porquê. Quem fez o quê, quando, como e em que circunstâncias? Responder às 5 perguntas. Estas perguntas fazem parte de qualquer percurso de investigação arqueológico-histórica, não é? Mas quando nós vamos ver estes crimes relatados na imprensa, o que nós vemos é que há um turbilhão de informação e eu não vejo muitas vezes com essa clareza o quem, quando, onde, porquê. Ele está lá, mas há mais a declaração emocional mais gratuita. O vizinho, que pois é um salafrário, matem-no. Ou então não, ele era um grande vizinho, ele era um muito bom vizinho, uma boa pessoa. Mas os vizinhos são ótimos para fazer uma caracterização de personalidade, porque quase todos eles, a nota introdutória do livro termina assim: todos eles eram pessoas normais até matarem. Todos eram até não serem. Todos eram normais até matarem. A caracterização dos vizinhos mostra o quão dissimulada muitas vezes é uma vida inteira destas pessoas, como é o caso, por exemplo, do Capo Costa. O Capo Costa, e já lá vou à tua pergunta inicial, o Capo Costa é provavelmente o caso que mais nos desestabiliza. Vamos à história. Qual é a história do Capo Costa? O Capo Costa era um homem que tinha 50 e poucos anos, fez uma reforma antecipada como militar da GNR, estava no projeto Escola Segura, era um homem muito participativo na organização de peregrinações a Fátima, na Assembleia Municipal, na Casa do Benfica. Um cidadão de bem, dizes tu? Um cidadão completamente, não tinha nenhuma altercação pública com ninguém, era até muito subserviente, era isso que diziam, sempre muito disponível, um bom camarada, digamos assim. E entra a pré-reforma e começa a matar. E matou 3 jovens e já estaria outra na calha, segundo a investigação apurou. Matou porquê? Porquê é que matou estas raparigas? É desses crimes que estamos a falar. O caso do Capo Costa é curioso porque não havia um único sinal, um único vestígio de que este homem um dia lhe desse um trigger, não é? E um gatilho e começasse a matar e começasse a desenvolver prazer nisso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E daí ele ter a caracterização de serial killer, porque ele começou a mostrar uma compulsão para repetir o ato. E o período de arrefecimento, que é a adrenalina de matar, a adrenalina de sentir que escapou e que pode voltar a fazê-lo, que cria um certo... Uau, o super-homem conseguiu exatamente. fazer. Normalmente isto está sempre muito associado a características de poder e sexualidade e... curiosamente, ele fez isto com 3 jovens que ele viu crescer, eram vizinhas, num raio de 2 ou 3 quilómetros de onde ele vivia. Gente próxima, portanto... Ele esteve nas buscas, quando as miúdas desapareceram, esteve nas buscas de algumas delas junto dos pais. E dando inclusivamente desculpas porque é que elas teriam desaparecido. Uau! E o que é mais curioso é que este homem que tinha características tão públicas, tão abonatórias... Públicas virtudes, vícios privados... Na intimidade tu percebes que há ali de facto um desvio. Depois de ouvir e ver as escutas telefónicas que foram feitas, as conversas dele com a mulher revelam uma personalidade totalmente diferente. Desempático, sem sentimento
qualquer de arrependimento, de culpa e sempre apresentando justificações para os seus atos. Isto já depois de ter cometido os crimes? Já detido. E, portanto, não ter essa sensação, não ter essa humanidade, essa percepção do quão grotesco fez e daquilo que cometeu. E é curioso porque depois lendo essas transcrições também ficamos com a sensação que só se estragou uma casa, mas porque a própria relação com a mulher é estranha. E estamos a falar de um homem que tinha 2 filhos, um deles era militar da GNR, está com uma licença sem vencimento já de baixa psiquiátrica até, já há muito tempo, porque é difícil viver com esse peso. Porquê é que a comunicação social lhe apraz tanto fazer este tipo de coberturas? Porque o público gosta. E porquê é que o público gosta? Porque é, acima de tudo, o desconhecimento, por aquilo que eu falava há pouco, o desconhecimento como é que alguém comete aquilo que... É um mistério? É um mistério. Como é que alguém comete aquilo que eu nunca conseguiria, a maior parte de nós jamais conseguiria realizar. E este caso, do caso Cabo Costa... parece, quer dizer, lá está, para mim também um mistério, parece um crime de motivações sexuais, de alguma maneira. Sim. Sendo que nós, estes são aqueles que nos chocam de uma forma muito grande, mas se nós olhamos para o fluxo das notícias nos últimos anos, não sei se o caso aumentou ou se nós estamos mais atentos, é uma dúvida que eu tenho, o número de crimes violentos, em particular sobre as mulheres, não só, mas geralmente sobre mulheres, por razões sexuais ou de ciúme, estes crimes a quente começaram a fluir e a aparecer em vários sítios, e com um sinal que é: isto aconteceu, muitos da comunidade, os amigos, a família e afins, estavam a ver que isto podia acontecer e nós como sociedade não estamos a conseguir parar este movimento. Ou não? Ou tu achas que é um caso típico em que as notícias estão demasiado próximas do objeto e então são poucos casos importantes, mas que agora se deu uma grande relevância social? Não, há um motivo para aumentarem os crimes violentos sobre as mulheres, os femicídios. E o motivo central é porque as mulheres começaram a sair de casa. Femicídio, tu não dizes homicídio, femicídio. Tá, depois uma... Porque não é uma categoria de crime aleatório ou associado. Tem uma especificidade que é um companheiro em contexto de violência doméstica mata a mulher. O que aconteceu é que as mulheres começaram a sair de casa, as mulheres começaram a tomar uma decisão que não tomavam nos últimos anos. Ganharam uma autonomia, começaram a dizer eu quero isto ou eu quero aquilo, e a tradição, no seu pior, não lidou bem com isto. Não, o que aconteceu ao longo dos anos é que os casos de violência doméstica existiam, as pessoas seguiam aquele mantra cultural que é entre marido e mulher não se mete a colher, as próprias mulheres não saíam de casa por falta de independência financeira, por estigma social, por pressão familiar. Estavam presas. E continuavam em contexto familiar sofrendo. A partir de uma certa altura começaram a ter alguns dispositivos e utensílios para conseguir sair de casa. As casas-abrigo, maior intervenção policial, o facto de ter começado a ser um crime público. E esta tomada de iniciativa de posição levou a que muitos homens executassem uma violência mais forte sobre as mulheres, e daí terem aumentado o caso de femicídios. E tu tens neste livro, por exemplo, o caso do Manuel Palito. O Manuel Palito era o típico homem que aparece nas notícias regularmente, só que teve uma particularidade, ele esteve mais de 30 dias fugido à polícia. Havia uma caça ao homem. 34 dias, exatamente. Um homem sozinho, depois percebemos que a história não foi bem assim, que houve boas ajudas. O que fez Manuel Palito? Manuel Palito, já a mulher tinha saído de casa e foi até ao local onde ela estava a viver e atirou sobre a mulher, sobre a filha, sobre a sogra e uma tia da mulher. Há um pormenor absolutamente macabro que eu não quero e não posso comparar com a morte destes seus familiares, mas este homem vai mais longe, mata os animais, ou este é o monstro de Beja que também faz uma coisa desse género, e depois mata os animais, quer dizer, o cão e o gato, quer dizer, é literalmente limpar tudo aquilo, exterminar toda a gente. No caso do monstro de Beja,
as motivações eram totalmente diferentes. Só terminando o caso do Manuel Palito, ele acaba por matar a sogra e a tia. Na verdade era aquilo que ele de facto pretendia, porque ele considerava que aquelas mulheres tinham influenciado negativamente a mulher e incentivado-a a sair de casa. E é curioso Considera-as responsáveis e portanto mata-as. Exatamente. E atira também sobre a filha, não de uma forma brutal e sobre a mulher, mas quando é recebido, após ter andado tanto tempo fugido, quando é recebido em tribunal, há uma parte do público e da multidão que o aplaude. Porque ainda existe num ambiente mais rural e mais provinciano a ideia de... É uma ideia até que minoriza muito o papel do homem, que é coitadinho, a mulher deixou, o que será dele agora? Como se um homem não fosse capaz de viver. O desgraçado. Não consegue sonhar, quem lhe passa a roupa, uma vida inteira de trabalho para depois ser abandonado. Existe muito este estigma que na verdade ninguém percebe, que só minoriza a figura patriarcal, não é? O homem é um incapaz que precisa sempre ter a mulher. E havia muita gente a aplaudir, que era uma coisa que eu recordo-me que a comunicação social, nós todos demos referência a isso, porque era chocante. No caso do Francisco Esperança, que o chamado monstro de Beja, nós temos a comunicação social gosta muito de encontrar epítetos para e cognomes. É preciso um título, é preciso um... Já agora, pausa, passo atrás... Tribunal, a chegada do arguido acusado de um crime grave, normalmente o que nós temos é... Vamos à narrativa da comunicação social. Vamos à Rita que lá está, com o seu microfone, com o teu camarada câmara. O que nós vemos são insultos. São, no fundo, uma condenação pública, logo ali. Essa narrativa... Tu contas essa narrativa ou achas que ela é acessória, que ela é ruído de fundo? Conto, porque é a justiça popular e nós sabemos que, infelizmente, a partir do momento em que os juízes são pessoas, estarão sempre permeáveis. Quer dizer, não há nada de automatismo nisto, não é matemático. As pessoas são influenciáveis, recebem inputs, sabem qual é a pressão social de uma condenação. E nós temos um caso que é paradigmático e muito, muito revelador disto, que é o caso do Padre Frederico. Nós tínhamos reportagens só com o povo na sua real grandeza a balbuciar o que bem lhe entendia. O Padre Frederico está na Madeira. Tem relações com jovens, relações homossexuais, acho que isto é... Conhecida só com um, que era o seu amante, o seu namorado. E que, subitamente, ele aparece morto numa ravina. Não. Foi outra pessoa. Uau. Foi outro jovem. Foi outro jovem que em tribunal nunca ficou provado que eles conheciam, inclusivamente. Então, a narrativa que eu tenho na minha cabeça de que eles eram namorados e que havia uma relação... É errada. Mas não é só isso. Há outra narrativa errada e a culpa é da comunicação. É nossa, a culpa também é da comunicação social. Não, a culpa é minha, porque eu, na realidade, lá está, eu não fiz a verificação dos factos. Eu tomei como boa a narrativa, contei como boa a história que me contaram. Ou mais do que isso... A narrativa do Ministério Público, ou a narrativa popular. Era essa a narrativa? Era a narrativa do Ministério Público era que este jovem estava no carro com o Padre Frederico naquela falésia, naquela zona da ilha, que era o dia 1º de maio, e que o Padre Frederico terá tentado um avanço sexual, o jovem não terá querido, o padre ter-lhe-á dado um murro, esmurrado numa das têmporas, né, no lado esquerdo, e perante o jovem, a perda de consciência do jovem, o atirou pela ravina. Esta é a história que está contada. Esta é a história. Inclusivamente, a maior parte das pessoas acha que o Padre Frederico foi para a Madeira, fugiu para o Brasil logo a seguir a ter sido condenado. Não é verdade. Esteve 6 anos ainda preso. Lá está, mais uma vez um clique da nossa memória. Para nós Exato. E ele fugiu logo, não é? Aliás, o que eu tenho na minha memória é a entrevista ao Padre Frederico lá no Brasil. No calçadão do Rio de Janeiro. Sim, exato. É isso que eu tenho na minha cabeça. O que nunca ficou provado em tribunal, porque havia 4 testemunhas que diziam que tinham visto o jovem de costas, que era um cabelo alourado, como tal não podia ser o namorado do Padre Frederico, o alegado namorado, o Miguel Noite. Na série documental, que depois está mais explícito no livro, eu pergunto ao médico legista e pergunto a alguns investigadores, havia vestígios do jovem dentro do veículo do padre? Não. Havia algum cabelo, sêmen, saliva, sangue no veículo do padre? Não. Na casa do padre? Não. No corpo do jovem? Não. Avanços, sinais de avanço sexual? Havia? Não. Só estava...
tinha apenas a brilha aberta. Quem é que inventou essa história? Sabes que o padre Frederico tinha tudo contra ele. 1990 e troca o passo, Ilha da Madeira, um padre brasileiro... Pecador, não é? Que gostava de caveiras, ele tinha uma paixão por caveiras, andava sempre de óculos escuros, tinha um grave problema de socialização, ele tinha muita dificuldade em interagir. Portanto, era o criminoso perfeito. Ele era o bode expiatório perfeito, de facto é verdade. E depois havia o Sururu, que tinha um comportamento menos próprio com os jovens rapazes. Lá está a voz do povo, não é? A buzinar. Na verdade era uma pessoa que se sentia muito mais à vontade junto de crianças do que com adultos. E curiosamente, depois da série ter ido para o ar, eu recebi muitas mensagens de pessoas que vivem na Madeira que me contaram detalhes, é verdade isto, é verdade aquilo. Eu sabia que ele nunca tinha sido, ou suspeitei que ele não era o criminoso. Porque agora percebi a história. Houve testemunhas que não foram ouvidas em tribunal. Não te esqueças, nós estamos a falar de um julgamento em que estava um dos juízes, o juiz Asa, era o Neto Moura, e o juiz-presidente, a primeira pergunta que faz ao padre Frederico, estamos a falar de uma acusação de um homicídio, é: o senhor é homossexual? E ele diz: não vou responder a essa pergunta. Aliás, ele pode não o fazer, sim, porque não é isso que está ali em causa. Só que acabou de inclinar completamente a narrativa. Totalmente, não é? Sendo que o juiz, logo a seguir, ter-lhe dito: então, não responda a esta, não responda mais nada, e corta o direito à palavra da defesa do arguido. Mas vale a pena ver a série, porque não, foi filmado, que é uma coisa inédita, sim, na altura. Há uma coisa curiosa neste teu livro, é que normalmente os jornalistas e tu, quando faz notícias, é distante do objeto que está a noticiar, é uma testemunha profissional e, portanto, está a contar factual, o que lá está. Factual, ponto. Neste teu livro tu não fazes isso, tu implicas-te, tu dizes: não, eu sobre isto, e estou a falar isto porque no caso do crime do padre Frederico, tu dizes: eu tenho todas as dúvidas que isto aconteceu como acabou provado em tribunal. Sim, a série, e foi isso que o livro me permitiu. A série, eu queria acima de tudo que fossem os protagonistas a contar a história, ou seja, todos aqueles que têm a primeira pessoa, que tivessem esse palco. Eu fiz, eu senti, eu estive, eu ouvi, eu presenciei, e como tal a presença jornalística totalmente, ou do jornalista, não jornalística, mas do jornalista, fosse transparente, seria apenas ruído. Ou seja, eu queria que a narrativa fosse contada pelos intervenientes, mas depois eu tinha todo um conjunto de análises, reflexões, de dados paralelos, de informações paralelas, de telefonemas que recebi, ou de e-mails que tive, ou pequenas conversas que não ficaram gravadas. Tinha ali armazenado. Ficaste com contexto, ficaste com uma percepção. Fiquei com uma percepção e fiquei com, inclusivamente, alguns dados que não eram jornalisticamente relevantes para serem inseridos. E formaste uma convicção, no fundo. Ou uma suspeição, uma suspeição que se tornou o tema dos jantares entre amigos, e que depois, com o desafio de escrever o livro, foi-me permitido explaná-los aqui. Deixa-me provocar-te. O que nós vemos muitas vezes, e é a minha sensação quando acompanho hoje o jornalismo televisivo em particular, se calhar 4 canais de notícias num país de 10 milhões, se calhar força a isso, é que nós vemos sempre as mesmas histórias maquetadas e contadas da mesma maneira, de uma forma muito eficaz, muito eficiente, mas muito poucas vezes nós temos os jornalistas a fazer isto que tu escreveste agora aqui no livro. Não temos cá. Não temos cá, exato, não temos cá, exato. Não há espaço para isso, não há espaço para contar ok, os factos são estes e, olha, e o que eu vi, o que eu percepcionei, o que eu antevi é que pode ser isto ou aquilo. Ou tu achas que isto iria inquinar o processo? Não acho de todo. Aliás, é falacioso nós acharmos que a comunicação social ou o jornalismo é objetivo. Não é nada objetivo, não há objetividade. Não digas isso, quer dizer, lá vai o mito. É factual, é rigoroso, é imparcial. E é honesto, espero. E é honesto, mas não é objetivo, é sempre subjetivo. A partir do momento que há um sujeito que filtra, é sempre subjetivo. E que escolhes a imagem, e que escolhes o som de baita, e que escolhes a pergunta. Isso é uma falácia, quer dizer, é das primeiras coisas que eu digo aos meus alunos: esquece o jornalismo objetivo, isso não existe. Agora, nós temos um compromisso de rigor, de facto, de imparcialidade, de honestidade para com o telespectador, o ouvinte, o leitor. Agora, o que nos torna jornalistas diferentes dos outros, ou com uma marca própria, com um estilo, é isso, é a nossa subjetividade com que contamos a história. Ou de uma maneira mais apelativa, menos apelativa, escolhendo um soundbite ou escolhendo o outro.
É nesse contexto que eu falo da subjetividade. Acho porque é uma cultura à qual nós não estamos habituados e é pena, porque nós teríamos... Mas isso aos poucos vai acontecendo até na área da política, em que tu tens o editor de política que vai a estúdio fazer uma análise Embora do contexto. A política provavelmente é o sítio onde haja menos factos e mais narrativas. Ou não, eu tenho uma ideia. Mais ou menos, mas hoje em dia tu consegues ter... Ou no futebol, quer dizer, também quando... Assim, há um jogo... Os editores de desporto não se atrevem não tanto se metem aí, não se metem aí. Eu também acho que é mais terreno minado. Eu acho que sim, muito mais do que o político. Ou és dos meus ou és dos outros, não é? Quer dizer, é ou, um bocadinho. Ou comigo ou contra mim. Ou, e tal e qual, quer dizer, o que é para mim uma bizarria. Na política, lá está, nos factos políticos é interessante perceber o que é que não só o político quer fazer e porque é que ele se candidata. Eu acho que essa parte é interessante. É interessante interpretar a narrativa, mas lá está. Temos o jornalista a comentar a notícia, não necessariamente a fazer o que tu fizeste, que foi a anatomia do crime, não é? Que é, eu vou ver o que é que aconteceu e vou tentar perceber agora, sem a pressão do tempo, sem a espuma dos dias, vou tentar perceber o que é que aconteceu ali. É curioso que em quase todos os 8 casos tu tens novidades. Portanto, são notícias. São notícia. Por exemplo, no caso do Militão, fomos nós na RTP que demos a notícia que ele provavelmente daqui a 2 anos vai sair. No caso do Padre Frederico, foi a primeira vez numa entrevista que ele não negou ser homossexual. Ele nunca tinha falado disso com objetividade. No caso do Vítor Jorge, foi a primeira vez que os familiares de 2 das vítimas deram uma entrevista. Esse caso do Vítor Jorge, o crime da Praia do Osso da Baleia, assim que ficou conhecido, que é um homem que... numa noite mata 7 pessoas. Porquê? Há um porquê? Quer dizer, este homem é um homem perturbado, é um homem que tem uma doença mental e que se sabia que ele tinha uma doença mental e que não estava acompanhado, ou se suspeitava que tinha. A verdade é que este é o homem do diário. Ele achava que tinha. Ele é o homem do diário. Não é? Ele escreve. Este caso é absolutamente fascinante por causa disso. O Vítor tinha uma memória prodigiosa e escreveu durante vários anos um diário detalhado com datas e descrições desde o início da sua vida, desde muito cedo até matar. Na verdade, ele ainda escreveu um pouco depois de matar e de ter enviado o diário completo para o Correio da Manhã. Por isso é que é tão fascinante. Quer dizer, quando nós dizemos que havia motivos, há uma motivação. Não, há uma motivação que ele apresenta como motivação. O que é que lhe acontece? Porquê é que é tão fascinante? O que é que dispara isto tudo? O que é que faz com que este homem, um fotógrafo, sim, e trabalhava como tarefeiro num banco. O que é que lhe passa pela cabeça? Qual é o gatilho? É engraçado que o Vítor sempre foi uma pessoa psiquicamente perturbada e tinha noção disso. Tanto que ele consultou vários psiquiatras, foi mal medicado, foi mal diagnosticado. Em 1980, um homem que apresentasse esta fragilidade, que não era fragilidade, não é fragilidade nenhuma pedir ajuda, antes pelo contrário, é um ato de coragem. Mas naquela altura não era visto como tal. Naquela altura, mostrar que tinha algum... psicologicamente não estava bem, era um estigma muito grande. Até familiarmente, que é aquela coisa, são coisas da tua cabeça, são... E ele várias vezes pediu ajuda, revelando até alguns pensamentos ruminantes sobre matar, sobre vingar-se de algumas pessoas, sobre um ódio visceral às mulheres, que tinha como raiz a mãe. Ele sente-se maltratado pela mãe? Ele é abandonado pela mãe, é entregue aos avós e depois tem alguns detalhes muito curiosos. Por exemplo, a mãe que tinha ido viver para Lisboa supostamente para a prostituição também, mandava-lhe brinquedos que ele nunca abria. Adorava o brinquedo dentro da embalagem e tinha medo de o estragar, de lhe mexer. E então ele tinha brinquedos que não abria. Ou de ele ter assistido, por exemplo, e isto é comprovado por uma prima, a um tio a afogar os primos gêmeos num grande ato de muito embriagado, a afogar 2 gêmeos quase recém-nascidos, e ele assistir a estes atos de violência. Curiosamente, ele depois vai viver com a mãe a partir dos 7, 8 anos. Eu acho que ele nunca lhe perdoou isso porque ele tinha muito conforto com os avós, mas
numa aldeia pequenina, em que ele era o rapaz que a mãe... O pai nunca só o perfilhou anos mais tarde, ou seja, que tinha sido abandonado pelo pai, a mãe tinha ido, sabe-se lá para onde, para Lisboa, e o tinha deixado ali. Ele sentia uma grande necessidade de se comportar bem. Ele tinha de ser o exemplo, ele tinha de ser o bom menino. O bom menino. E depois ele cresce com a mãe, ele descreve alguns casos ou episódios de viver num quarto com a mãe e a mãe virar o sofá ao contrário para que ele ficasse deitado com as costas do sofá a bloquear a imagem enquanto recebia clientes em casa. E ele descreve estes casos e vai desenvolvendo uma psicose muito grande e que por vezes psicossomática, que reflete-se em dores de estômago, hérnias, dores nas costas, dificuldades de digestão, enxaquecas constantes ao longo do seu crescimento, e vai desenvolvendo... Foi acumulando uma raiva. Sim, que depois desenvolve-se ali numa psicose, neurose, e desenvolve um estigma, não só estigma, desenvolve um ódio visceral às mulheres. As mulheres são a praga do mundo. É por causa das mulheres que eu sou infeliz, que eu tenho estes pensamentos, que fizeram de mim aquilo que eu sou. E depois, quando casa, não perdoa a mulher ele não ter sido o primeiro homem com quem ela dormiu. E quando tem filhas, projeta nelas aquilo que na verdade é o pecado do mundo. Tanto que quando ele mata, ele diz mesmo no diário que o filho vai sobreviver, vai deixar o filho Ele planeou o crime. Planeou. Para que se mantenha no mundo a semente do mal. Portanto, o objetivo de vida daquele homem foi: eu vou limpar o mundo E mata quem primeiro? Porque os crimes têm uma ordem também, não é? Ele estabelece isso também. Ele por vezes é um pouco... Há episódios que tu percebes que são projeções de alucinação dele. Estão na cabeça dele só e não fabulações, fabulações completas. Podem ter acontecido, não aconteceram é como ele as descreve. Como, é um ponto de vista, lá está, é uma subjetividade. Ele era fotógrafo de casamentos, ele dizer 12 noivas no dia do casamento se ofereceram a mim. Quer dizer, temos alguma dificuldade em acreditar nisto. Pouco credível. E ele vai tendo vários casos que descreve. Com quem e com alguns detalhes, e depois desenvolve também, contrai uma doença infecciosa que ele também culpa uma amante. E, entretanto, apaixona-se por uma jovem que ele descreve como muito serena, muito calma. Era uma miúda de 20 anos, que era a Leonor, e que lhe faz bem. E falando com os familiares, nós percebemos que ela estava constantemente a fugir dele. Vai para Coimbra para trabalhar, para fugir dele. Percebe que este é um homem que quer mais, que ela não está disponível para isso e que começa quase que a persegui-la, não é? A requisitá-la. E ela a rejeitá-lo. No dia em que ela faz 21 anos, vai a uma localidade muito próxima de Praia Osso da Baleia festejar com a mãe, que era uma pessoa já com bastante idade, com a mãe, com uma amiga e com 2 amigas e 2 amigos, que eram os namorados das amigas. Eram 5. E de repente o Vítor Jorge aparece lá com uma garrafa de espumante, dizer que gostava de fotografar, e tira uma fotografia nessa noite. Há uma fotografia dessa noite. Portanto, documenta essa noite. E depois oferece como um dos mais velhos. Estamos a falar de jovens entre os 16, 17 e os 21 anos. Era paraquedista, numa base que agora já não me recordo qual, e ele tinha que voltar e tinha que apanhar o comboio, e ele oferece para os levar no seu carro, todos muito apertados. Agora, como é que eles foram parar ao Osso da Baleia, não sabemos. Se foi ele que propôs porque já tinham perdido o comboio, para tirar uma fotografia, para ver o mar, o que seja. Na cabeça do Vítor Jorge há uma desculpa, que é: eles quiseram parar na praia e quiseram que eu participasse numa orgia, e eu não quis, e estavam a forçar-me, e como tal eu matei-os. Também a todos nós nos parece também muito pouco provável. Pouco verossímil. E então, porque é que nós percebemos que isto já estava muito organizado? Ele tinha armas de fogo, tinha armas brancas, tinha facas e tinha um revólver e uma espingarda no carro. E por algum motivo ele volta ao carro e começa a matar, a verdadeira matança. E estamos a falar de um homem que tinha muitos pinheiros na altura, que passou várias horas a procurar, inclusivamente aqueles que tinham fugido, para os matar, e matou os 5. Matou a arma de fogo, a facada e a paulada.
sendo que um dos corpos, que foi o da Isabel, só apareceu uma semana depois porque estava no mar. E apareceu uma semana depois, um pouco mais à frente. Depois volta à casa, de madrugada, acorda a mulher e diz: tive um acidente, atropelei uma pessoa, preciso que venhas comigo. Ela, não acordes ninguém, ela vai, ele leva-a para um punhal também ali próximo e mata a facada. Deixa um tijolo na estrada para saber que é ali o local, volta à casa, chama a filha mais velha, com quem ele tinha discussões tão acesas e violentas sobre o facto da miúda namorar e hostilizando-a sexualmente, que ele gravava em cassete e ouvia em loop. Repetidamente. Gravava em cassetes as discussões da família. E levou a filha? Levou a filha e fez o mesmo. Esfaqueou-a, voltou para casa. Nós estamos a falar de uma pessoa que entretanto, já matou 7 pessoas durante uma noite inteira, mortes que exigem um grande dispêndio físico, a verdade é essa. E emocional, porque devia estar... E vai buscar a filha do meio, que tinha 14 anos, e leva... Só que quando chega ao local, a irmã mais velha ainda estava viva e consegue arrastar-se até à estrada, vê o corpo e percebe imediatamente que se passa alguma coisa de errado. E tem uma luta com o pai e consegue fugir. Tanto que o alerta é dado por esta miúda, e a polícia descobre inicialmente os 2 corpos. Começa por aqui. Começa por aí, ou seja, começa pelo fim. E só mais tarde é que alguém dá pela falta destas 5 pessoas que foram mortas durante a noite, ou seja, a Leonor não chegou a Coimbra, não foi ao trabalho. Onde é que estão essas pessoas? E depois são descobertos os corpos, alguns dos corpos espalhados pela praia. O Vítor Jorge esteve fugido durante ainda alguns dias, supostamente tentou matar-se com uns cortes nos calcanhares, ou seja, é daquelas coisas também muito pouco prováveis que ele quisesse. Estava com febre quando o encontraram e é curioso que ele escondeu-se num barracão que era anexo à antiga casa dos avós, onde ele tinha sido feliz e tinha crescido. E foi aí detido e pediu: por favor, não me matem. E curiosamente, ele passou todo o julgamento numa duplicação do eu. Ele dizia: o Vítor Jorge fez isto na terceira pessoa. Na terceira pessoa, sempre. E depois há um relatório que só tive acesso depois do livro ter sido publicado, que é o relatório psiquiátrico, que é muito revelador das várias patologias que este homem foi desenvolvendo e que levaram a isto. E no diário, mesmo no fim do diário, ele escreve: médicos, e agora? Acreditam? Portanto, no fundo, a história é que ele passou a vida toda a contar e que ninguém lhe deu nenhum crédito. Olha, os jornalistas, nestes casos e nos casos de justiça, tu fizeste muito tempo justiça, são atores do sistema ou observadores do sistema? Deviam ser só observadores. Mas tu achas que são um bocadinho mais? Acho que alguns querem muito ser mais. Porque eu estou a pensar, por exemplo, agora, história recente desta semana, aliás, há 2 semanas, 2 histórias nesta semana que têm a ver com crimes de colarinho branco, que é o episódio rendeiro, que tu olhas e primeiro a história desapareceu, não é? Lá está, desapareceu e aparece para dar uma entrevista à televisão, por vaidade, porque é que alguém se expõe desta maneira? As motivações, só o canal que o questionou, que o interrogou, poderá saber. Não será a reposição da verdade, porque, segundo ele, porque não ganhou absolutamente nada. O que nós vemos recorrentemente, lá está, nos casos de suspeitos ou de criminosos. Eu estou a falar destes casos de pessoas mais inteligentes e cultas, onde acontece isto, é que há sempre uma belíssima desculpa ou narrativa sobre aquilo que aconteceu ou que nós não estamos a ver porque nada daquilo aconteceu. Jorge, o que é engraçado é que este tipo de pessoas, nós não temos noção disso, mas este tipo de pessoas são sociopatas funcionais. Quer dizer, na narrativa eles são brilhantes. São normalmente pessoas muito inteligentes, mas que têm características de sociopatia. Olha, o caso da Maria das Dores. Que também aqui está. Esta mulher é uma mulher culta, rica, equilibrada e que o crime que comete... Equilibrada não era. Não era de todo. Mas o crime que comete
não tem um motivo... Tem um motivo financeiro. Financeiro, mas é um motivo fútil no fundo, não é? Para nós... Para nós é um motivo fútil. Mas porquê que ela... É um crime de uma mulher, que também é raro. Nós estamos falando de homens, mas aqui é um crime violento. O que é que faz esta mulher? Só que ela não é... Ela é mandante. Ela é mandante. A Maria das Dores, tal como o Militão... E também, olha, esta é uma outra ideia generalizada. O Militão nunca esteve no local onde os empresários foram mortos. Não sujam as mãos. No fundo, não sujam as mãos. Pensam e arranjam alguém que execute. Rodeiam-se de pessoas normalmente mais frágeis, mais subservientes, mais manipuláveis e levam-nos a cometer determinados atos por si próprios, não é? Faz isto por mim. No caso do Militão, ele rodeou-se de pessoas, obviamente, com dificuldades financeiras, rufias da noite. Eu quero falar do Militão porque o Militão tem um pormenor que não é macabro por aí e é interessante, mas no caso da Maria das Dores, esta mulher mata o marido... Manda matar o marido. Manda matar porque sabia que ele se queria divorciar e ela ficaria com muito menos sustento financeiro do que aquele que ela gostaria. E porquê é que esta sociopatia se revela? É uma mitómana, e isto aplica-se sempre mente sucessivamente a todos aqueles vários momentos. Exato, e começa a acreditar nas suas próprias mentiras. E isto aplica-se muito, por exemplo, ao caso do João Rendeiro e outros casos de arguidos, obviamente que ainda não foram condenados, mas as suspeitas são tão fortes que nos levam a crer que isto aconteceu de alguma forma, não é? São mitómanas, julgam estar muito acima em termos de inteligência, serem muito mais inteligentes que os demais, não é? Que os demais humanos. No fundo enganaram muita gente durante muito tempo, não é? Mas tu não consegues enganar muita gente. Exatamente, consegues enganar poucos durante pouco tempo. E mais do que isso, acham que as suas justificações são de facto credíveis, quando não são. Quer dizer, às vezes até são tolas, não é? São muito tolas. O João Rendeiro tem aquela frase do eu não ando aqui disfarçado. Eu não estou a esconder de ninguém. E aqui fala-se português, depois fala. A África do Sul há uma grande comunidade portuguesa. São quase... Porquê? Porque são muito vaidosos, são muito narcísicos. Uau, uma câmara de televisão, onde é que está? E é aí que são depois apanhados, não é? Porque querem muito... Isto dá-lhes uma sensação de intocabilidade. Uhum. A mim ninguém me apanha. Exato. E porque eu tenho dinheiro, porque eu consigo fazer. No caso do crime do Militão, dos portugueses que vão ter com ele ao Brasil supostamente para investir dinheiro ou para festas com meninas, eram estas duas coisas, mas o que é revelador na tua investigação posterior é que o Militão agora, e fiz lá já a ligação com a Casa de Papel, é o professor. Ele criou uma escola pedagógica do ensino de artes que não deviam ser ensinadas, não é? Nas várias prisões por onde ele passou, ele neste momento está numa até de alta segurança. Os demais reclusos chamavam-lhe de o professor, porque supostamente são outros processos paralelos que ele tem, porque foi cometendo crimes no interior do estabelecimento prisional. Um deles era uma escola de sequestros, em que ele dava indicações para o exterior da prisão de como realizar um sequestro e pedir resgate de políticos. Tipo manual de instruções e passo a passo? Basicamente. Aprenda a sequestrar alguém. Essa a teoria do Ministério Público, e depois também geria no interior da prisão uma rede de prostituição. Curiosamente, ele tirou o curso de pedagogia, licenciou-se em pedagogia. No interior da prisão ele estudou. Mas o que é que passa pela cabeça de alguém? Se calhar é impossível responder à pergunta. No crime inicial, quando ele convida os empresários portugueses, toda a gente sabe que os empresários vão ter com ele e que eles desaparecem, que, ok, ninguém vai notar que eles desapareceram. Olha, claro, ainda por cima as justificações que ele foi dando às famílias são muito sintomáticas do tipo de pessoa que nós temos pela frente neste crime. Aqui está aliado um grande desespero financeiro. Ele precisa de dinheiro. Ele precisa urgentemente de dinheiro. Está com dívidas muito elevadas, a mulher está grávida e ele vê ali uma forma fácil de conseguir dinheiro. Inclusivamente traindo uma das pessoas mais próximas dele, que era um homem que lhe dava guarida, que o ajudou, que lhe emprestou dinheiro, que ele tratava como padrinho.
O que é patético é ele achar que, dizendo às famílias, eles ainda não ligaram porque estão muito, muito cansados e foram já para o hotel. Ou dizer, não, eles estão num sítio sem rede, numa praia aqui um pouco mais a norte, mas eles vão contactar rapidamente. Todo este tipo de narrativa, ele achar que as famílias não vão desconfiar rapidamente e depois meter-se numa Kombi, como eles chamam, e fugir com a família da mulher para o interior do Brasil, é daquelas coisas que é quase tolo, sabes? É o esperto, é o tonto esperto. Era óbvio que isto ia acontecer, é daquelas... Mas ele acha-se muito esperto. É engraçado que eu vi o jornalista brasileiro que mais acompanhou este caso, que é o Dimitri, com quem eu falei. Ele tem ele entrevistou-o e tentou uma segunda entrevista, mas ele já pedia dinheiro, porque ele começou a perceber, não, eu vou começar a cobrar dinheiro. Exato, vou pôr isto a render. Exato. E foi basicamente isto que ele me descreveu, que é uma pessoa... com um falso arrependimento, que se acha muito mais inteligente do que de facto é, e que com um narcisismo enorme, típico obviamente do sociopata, quer dizer. Olha, estamos a fechar esta conversa. Passaram poucos dias, esta é a semana em que morreu uma das personalidades, uma das personagens até televisiva, o José Eduardo Pinto da Costa, médico legista, um homem das barbas, que nos falou tanto da morte e que tanto celebrou a vida. Estas personagens e personalidades dão belíssimos bonecos da televisão, certo? Não só pela sua aparência física, que sim, que é maravilhosa, não é? E depois que é Pai Natal. Essa inteligência fulgurante, essa capacidade de nos dizer a verdade de coisas complicadas com uma sei lá, com um charme, fluidez, com uma subtileza, com uma... Era um homem que fez muito acima de tudo pelo esclarecimento público. E que nos traduziu aquilo que era impossível de explicar. E ele foi muito, muito eficaz nessa sua missão de nos aproximar a todos, jornalistas ou não, dos critérios da morte e das especificidades da morte. O que nos dizem os mortos depois de morrerem, não é? E dizem tantas coisas. Sem o peso do drama, sem o peso da exploração. E isso foi notável, sem dúvida. Foi tudo menos um tabloide. Não. E neste livro, curiosamente, ao tentar humanizar quer um lado, quer o outro, encontrar os porquês, os motivos, o que é que está por trás destas pessoas que mataram... Não há exploração, nem choque, nem o drama, nem o terror. Não há nada de sanguinário, porque não era esse o meu objetivo, nem esse o meu estilo. Quis saber o porquê, e nem há essa interiorização ou essa minha tentativa de me refletir. De certeza que Vítor Jorge, munido de uma força diabólica, não há nada disso. Não faço esse tipo de lirismos. E acho que foi isso também que esse homem incrível como foi o grande médico legista Pinto da Costa, que foi durante muitos anos também esteve à frente do Instituto, que nos passou que se pode falar da morte sem se ser sensacionalista. Os mistérios da morte, da violência e da natureza humana vão sempre deixar-nos perguntas por responder. Mas todas as histórias que ouvimos são de tal maneira avassaladoras que é impossível ficar indiferente. Talvez o instinto de matar e o de viver estejam sempre numa luta feroz, e a vontade de contar como somos e o que fizemos seja o instinto da comunicação em todo o seu esplendor, seja no olhar das testemunhas, no silêncio dos culpados ou na curiosidade dos que espreitam pelo buraco da fechadura. Até para a semana.